Pois é, são muitas as hipóteses. Para tentar entender um pouco mais sobre as possíveis causas dessa queda do bimotor, a gente convidou aqui para o estúdio do Bom Dia Rio o professor Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de riscos, está desde ontem acompanhando. Gustavo, obrigada, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Rio. A gente já sabe que era um avião muito novo, tem um GPS aprimorado, ele é monitorado o tempo todo, mas as testemunhas dizem que ele virou muito na hora, pouco antes da queda. Pode ter sido um erro ali na hora da curva, um erro de manobra? O que você acha? O relato das testemunhas contribui muito com a investigação. É uma real suspeita desde ontem que, por perda de visibilidade total, tem havido uma perda de orientação espacial do piloto, ou seja, ele não sabe exatamente onde ele está. Completamente desorientado. Fica um pouco desorientado, automaticamente ele tem que mudar de um voo visual para só se pousa visual, não tem radar, não tem antenas. Ou seja, é o piloto olhando para a pista e vendo, vou mais para a esquerda, vou mais para a direita. Isso é o voo visual. Exatamente, ele tem que enxergar a pista e fazer o pouso visual. Quando ele transforma isso por instrumentos, ou seja, eu paro de enxergar pelo para-brisa do avião, não estou vendo nada, eu tenho que usar os instrumentos, os meus equipamentos eletrônicos, que nesse avião são muito modernos, o painel é todo digital, ele é GT, o modelo C90 King Air, que é um ótimo avião seguro. Super moderno. O GT é um aprimoramento dele, quer dizer, com o painel todo digital, ele custa $500 mil a mais só por isso. E só, desculpa te interromper, mas só para você em casa entender isso que o Gustavo acabou de explicar. É como se você estivesse dirigindo numa estrada. De repente você está completamente perdido. Meu Deus, onde eu tô? Aí o que você faz? Olha para o GPS. Foi isso que ele fez. Exatamente isso. E aí ele, como percebe que o pouso é impossível por falta de visibilidade, mesmo ele tendo instrumentos, ele requer que a pista tenha instrumentos e ele não pode pousar na pista voando por instrumentos ali. Então ele tem que abortar o pouso. Então ele desiste do pouso, ele vai arremeter. Nessa arremetida, talvez ele já estava baixo, com velocidade mais baixa, porque eu estou pousando, a velocidade é reduzida. Então eu faço uma curva, se a curva for acentuada demais, e eu não sei onde está o mar, aonde está a nuvem, por falta de visibilidade... Confunde tudo na hora. Confunde tudo, posso ter tocado ou estolado. Ou uma coisa estolada é perda de sustentação em voo. E aí eu caio a aeronave. Então, isso é uma suspeita real. Já aconteceu várias vezes em Angra dos Reis e Paraty, naquela região, por entrada de frente fria, muito rapidamente, tirando a visibilidade do piloto, e pela região não ter pouso por instrumentos. Ou seja, é no olho do piloto. Exatamente. Isso é um fator que o CENIPA terá que investigar, como outros que podem ter contribuído. Exemplo, fadiga de piloto. A experiência do piloto tem que se investigar se esse piloto tinha experiência em voo por instrumentos. No modelo, ele pode ser piloto super experiente, mas não ter voado muito King Air. Na sua opinião, o que aconteceu? Eu acho que tem uma sucessão de falhas, como todo e qualquer acidente. Eu acho que foi um CFIT, que é uma colisão com o terreno em voo controlado, ou seja, ele perdeu a orientação espacial e tem que se investigar se contribuiu o treinamento. A ausência de ter um copiloto, sem dúvida, ajudaria, porque você tem uma sobrecarga de trabalho para o piloto quando você transforma no voo por instrumentos. Ele tem que ler aparelhos, carta náutica. Se eu vou abortar o pouso para onde eu vou, ele já está no plano de voo, mas ele tem que saber para que direção ele vai para mudar o instrumento, o computador de bordo para vetorar para outra pista que ele já tinha planejado antes no plano de voo. É muito trabalho. Para uma pessoa só. Para uma pessoa só em muito pouco tempo. Então acho que isso também pode ter sido um fator contribuinte. O fato da cabeceira ali apontar para o mar e logo depois ter uma montanha, isso pode ter agravado? Agrava sim, porque eu não posso abortar o voo, arremeter numa linha reta, que seria muito mais fácil para o piloto. Eu tenho que fazer uma curva. Por isso a curva que as testemunhas dizem, Exatamente. que ele fez uma curva em 180 graus. Exatamente. Isso pode explicar? Pode explicar. Agora, em relação àquela questão dele estar rachado, né? A gente já sabe que as portas estão lacradas. E como é que é na hora da queda, assim? Como é que a gente vai observar se foi uma queda forte ou se foi uma queda não tão forte? Você estava explicando aquela questão dos arranhões dentro do avião. Explica isso pra gente. Eu já investiguei alguns acidentes aéreos que caíram em rios. E você repara dentro da célula do avião, dentro do corpo do avião... Na cabine, né? Na cabine, por dentro. Por dentro. Que as pessoas vão para o bolsão de ar, quando é sobrevivente... O que é esse bolsão de ar? O avião caiu dentro d'água, está entrando água no avião. O ar vão se formando bolsões. A pessoa está ali se afogando, ela vai buscar o bolsão de ar para sobreviver o máximo de tempo que ela aguenta.
e ela arranha a cabine por dentro para tentar sair. Normalmente o passageiro não sabe abrir a porta. Não é que a porta esteja lacrada, ela não fica lacrada. Está travada, ela né? está travada ou porque empenou com o impacto, ou porque a própria pessoa não sabe abrir a porta do avião. E a força da água também, é difícil você abrir empurrando a quantidade de água. Essa parte que a gente estava vendo ali, ó, ela caiu de bico, ali a parte traseira da aeronave. Eles estão bem ali na frente ou eles estão bem ali no meio? Depende do... Não, quando você tem um impacto, se o impacto foi de bico, os outros impactos que eu analisei, por exemplo, todos os bancos do avião, tudo é jogado lá para frente. O piloto, inclusive, fica esmagado pelo peso de tudo que está dentro do avião que vai para frente. É como uma batida de carro. Exatamente. Aí as pessoas correm para o bolsão. Se o avião está inclinado com a cauda para cima, as pessoas voltam para o bolsão de ar, que é no final. Que é onde elas conseguem respirar, né? E ali não tem mais nada, não tem mais banco, não tem mais nada. Se tinha sobrevivente, Gustavo, isso pode indicar algo que não foi uma pancada tão forte? O que você acha? Tinha pelo menos uma pessoa ali pedindo ajuda, uma mulher pedindo ajuda na janela. Pois é, porque ele já estava baixo e com velocidade baixa, porque ele ia pousar. Então, naturalmente, não deve ter sido um impacto tão grande assim. Agora, em relação ao combustível, né? Muito combustível. Pode ter vazado na hora da queda? É completamente descartado uma explosão? Não explodiu porque está na água. Não, no ar que eu digo. E no ar, com certeza, não. Até porque as testemunhas não relataram a explosão. E a questão toda é a seguinte: por que tem muito combustível? Natural, o avião ele saiu do Campo de Marte com combustível suficiente para voar do Campo de Marte a Paraty, mais um aeroporto de alternativa que a gente não sabe qual que o piloto colocou no plano de voo. Pode ter sido Angra, pode ter sido outra cidade qualquer, até do interior de São Paulo. E mais meia hora de voo. É normal ele ter combustível suficiente para isso. Então, é combustível à beça. E aí, o tanque está na asa do avião. Quando eu bati no mar, ele rachou e, naturalmente, vazou esse combustível. Agora, para a gente concluir, Gustavo, então, é bem provável, como você disse, né, na sua opinião, que tenha havido aí um erro de manobra, né? O piloto talvez tenha ficado confuso, confundiu nuvem, confundiu mar, o que pode acontecer, né? Uhum. Isso é comum. E é o mais provável que o CENIPA vai colocar no radar, lá no seu portfólio de fatores contribuintes, como eles chamam, este fator como o principal. Gustavo Melo Cunha, eu agradeço muitíssimo a participação Eu que e agradeço. os esclarecimentos aqui pra gente no Bom Dia Rio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado.